Tem um som que ninguém deveria ouvir a 2.780 metros de altitude. Não é vento, não é animal, é o som de passos, mas não os seus. Eu encontrei os relatórios desse caso em um servidor FTP abandonado da Guarda Nacional Venezuelana em 2023. Arquivos corrompidos de expedições entre 1987 e 2019. 3 arquivos tinham o cabeçalho: Protocolo Ômega, não distribuir, carimbos vermelhos, assinaturas rasuradas. O primeiro documento era de março de 1987, coordenadas 5.143 graus e 33 minutos, norte 60 graus e 76 graus e 25 minutos, oeste, topo do Monte Roraima, lado venezuelano. O documento começava com uma frase em espanhol que eu tive que traduzir 3 vezes. El Guia Silva descendió solo, regressou acompanhado. O Guia Silva desceu sozinho, retornou acompanhado. José Ramon Silva tinha 52 anos, 28 anos de experiência guiando expedições no Roraima. Ele sabia as regras não escritas, regras que os guias indígenas Pemon transmitiram por gerações. Regra número 1: nunca caminhe sozinho após as 18 horas. Regra número 2: se ouvir seu nome sendo chamado à noite, não responda. Regra número 3: se algo estiver seguindo você, não olhe para trás até chegar ao acampamento base. Não olhe, não confirme. Em 19 de março de 1987, às 17h50, Silva violou a regra número 1. Ele estava guiando 4 geólogos alemães. Um deles, Klaus Hoffmann, havia esquecido um medidor de pH perto da Lagoa Negra. 40 minutos de caminhada do acampamento. Silva disse que voltaria antes do anoitecer. O sol se punha às 18 horas e 17 minutos. Às 19 horas e 15 minutos, Silva não havia retornado. Temperatura: 4 graus Celsius. Visibilidade: menos de 10 metros devido à névoa. Às 19 horas e 45 minutos, os alemães começaram a gritar: José! José! Às 20 horas e 12 minutos, ouviram uma resposta: Estou aqui, estou aqui. A voz vinha da direção errada, do precipício de 400 metros que os Pemon chamam de Os Dentes. Klaus e Dieter pegaram lanternas e correram. Encontraram Silva 18 minutos depois, parado, de costas, olhando para o vazio, braços imóveis. Não balançava com o vento. Klaus gritou 3 vezes. Silva não se virou. Quando Klaus tocou seu ombro, Silva girou lentamente, como se o corpo inteiro fosse uma peça rígida. E Klaus viu algo nos olhos de Silva. No relatório oficial, Klaus usou uma palavra que não aparece em nenhum manual médico: vazio, vazio. Klaus escreveu no depoimento: seus olhos estavam abertos, pupilas dilatadas ao máximo, mas ele não estava olhando para mim, estava olhando através, como se estivesse vendo algo atrás de mim, algo que eu não podia ver. Eu me virei. Não havia nada, apenas névoa, mas senti que havia algo ali, observando. Silva foi carregado de volta. Não apresentava ferimentos, apenas aquele olhar vazio. Ele não falou durante 6 horas. Ficou sentado, olhando fixamente para o escuro. Às 4h33 da manhã, Klaus acordou com o som de um zíper. Silva estava saindo da barraca. Klaus tentou segurá-lo. Silva se soltou com força não natural. Silva caminhou 10 metros, parou, tirou as botas, as alinhou com precisão geométrica, perfeitamente paralelas, separadas por exatamente 15 centímetros, e começou a caminhar descalço em direção ao precipício. Klaus gritou. Todos correram. Quando chegaram, as botas ainda estavam lá, ainda quentes por dentro, mas Silva havia desaparecido. A busca durou 11 dias. Helicópteros, alpinistas, cães farejadores, nada. Mas há um detalhe no relatório que ninguém explicou. 2 dias após o desaparecimento, Klaus encontrou pegadas descalças no cascalho úmido. Tamanho: 42 europeu. Silva usava 42. Profundidade: consistente com 78 quilos. Mas o padrão da marcha era anatomicamente incorreto. Os pés separados por 68 centímetros. A marcha normal mantém os pés entre 25 a 35 centímetros. 70 centímetros é quando algo está controlando um corpo que não entende completamente como ele funciona. E havia algo mais perturbador. As pegadas não entravam no acampamento. Elas circulavam, um círculo quase perfeito ao redor das barracas, mantendo distância de 12 a 15 metros, como se alguém estivesse observando, estudando, escolhendo. 32 anos depois, 18 de junho de 2019, Roberto Andrade Souza, 34 anos, engenheiro civil, primeira vez no Roraima, nenhuma conexão com Silva. Ele não conhecia a história, não conhecia as regras. Roberto estava em expedição
embarcação comercial com 8 pessoas. O guia, Miguel Yanomami, tinha 32 anos de experiência. Ele sabia as regras. Havia perdido um tio no Roraima em 1996. As mesmas circunstâncias. Miguel avisou no primeiro dia: vocês voltam antes das 18 horas. Não importa o que aconteça. Essa é a regra número 1, não negociável. No quarto dia, o grupo explorava Los Cristales. Às 17h30, Miguel começou a recolher todos. Vamos, agora. Roberto estava tirando fotos. Só mais 10 minutos. Eu vim até aqui para isso. Miguel recusou. Não, agora. Roberto ficou irritado. Guardou a câmera bruscamente e começou a andar sozinho, 50 metros à frente do grupo. Às 17h46, Roberto entrou em um banco de névoa. Miguel começou a correr. Roberto, para. Quando o alcançaram, Roberto estava parado, imóvel, olhando para trás, para a névoa. Mateus se aproximou. Estás bem? Roberto perguntou com voz estranhamente calma. Vocês estão ouvindo? Ouvindo o quê? Os passos. Ninguém mais ouvia nada. Miguel agarrou Roberto e o puxou de volta. Mas a cada 15 segundos, Roberto virava a cabeça, olhava para trás e murmurava: tá mais perto agora. Chegaram ao acampamento às 18h23. 23 minutos atrasados. Miguel ordenou: dentro, fechem os zíperes, não saiam até eu falar. Miguel ficou acordado a noite inteira, de frente para a escuridão, rádio em uma mão, facão na outra. Ele disse ao assistente: se você ouvir alguém chamando lá fora, não é ninguém. Às 3h47 da madrugada, Roberto saiu da barraca. Laura, que dividia a barraca com ele, acordou com o som do zíper. Roberto saiu descalço, sem lanterna, sem nada, e ficou lá fora, parado. Laura esperou 40 segundos, então saiu. A lua cheia fornecia iluminação suficiente. Roberto estava a 5 metros, de pé, completamente imóvel, olhando para onde eles haviam estado horas antes. Laura sussurrou: Roberto? Roberto virou, lentamente, o corpo inteiro girando como porta em dobradiças enferrujadas. Laura começou a gritar. Miguel e os outros saíram. Encontraram Laura no chão, tremendo, apontando para Roberto. Roberto estava sorrindo. Miguel pegou a lanterna Fênix, 3.000 lumens, apontou direto para o rosto de Roberto. Os olhos de Roberto estavam errados, pupilas completamente dilatadas, ocupando quase toda a íris. Quando você aponta luz forte nos olhos, as pupilas contraem. É involuntário, automático. As pupilas de Roberto não se moveram. 3.000 lumens, zero reação, como se não houvesse nada atrás processando informação, como se os olhos fossem apenas buracos. Mateo disse em espanhol: não era Roberto, era su cara, su cuerpo, pero no era él. Havia algo mais, algo usando ele. Miguel começou a rezar em Pemon. Deu 3 passos à frente e falou baixo: você não pertence aqui, ele não é seu, você tem que devolver ele. Roberto inclinou a cabeça. 45 graus, como cachorro tentando entender som novo, e continuou sorrindo. Ninguém dormiu. Roberto ficou lá fora por 4 horas e 28 minutos, de pé, não se movia, não piscava, apenas ficava ali, sorrindo. Quando o sol nasceu às 6h15, Roberto piscou uma vez e desabou. Resgate de emergência foi acionado. Helicóptero chegou às 11h30. Sinais vitais normais. Roberto foi evacuado, consciente, mas não responsivo, apenas olhando. Hospital de base de Boa Vista. Bateria completa de exames. Toxicologia negativa. Tomografia normal. Ressonância normal. Eletroencefalograma normal. Neurologicamente, Roberto estava perfeito. Mas Roberto não voltou. 11 dias internado. Alimentação por sonda nos primeiros dias. No 7º dia, começou a responder com acenos de cabeça. No 12º dia, 30 de junho, às 14h36, Roberto falou 4 palavras para a enfermeira. A enfermeira registrou no prontuário. Paciente verbalizou espontaneamente: ele ainda está comigo. O exército classificou o caso como confidencial. Informações que possam comprometer a segurança do Estado. Todos os registros foram retirados do sistema público. Laura e os outros receberam visitas de oficiais. Foram orientados a não comentar publicamente. Miguel foi suspenso por 6 meses. O relatório médico de Roberto desapareceu, mas eu tenho uma cópia. Na última página, nota da psiquiatra. Paciente relata presença constante. Utiliza termo peso nas costas. Solicita que portas sejam trancadas por fora durante a noite. Medo patológico de superfícies refletivas. Recusa-se a olhar para o próprio reflexo. Quando questionado, responde: se eu me ver, ele me vê também. Ele usa meus olhos. Quando eu olho para o espelho, ele olha através de mim. E aí ele sabe onde eu estou. Roberto voltou para Belo Horizonte. Apartamento na rua Padre Rolim, 542. Ele não sai de casa depois das 18 horas. Nunca. Nem para jogar lixo. Cobriu todos os espelhos com pano preto. O
o espelho do banheiro, do guarda-roupa, até o vidro do micro-ondas e instalou 14 câmeras de segurança, todas apontadas para o mesmo ponto, para as costas dele. Preciso ter certeza. Preciso ver quando ele se mexe, porque eu não sinto mais. Só sei que ele está sempre atrás. José Ramon Silva desapareceu em 1987. Roberto Andrade sobreviveu em 2019. 32 anos de diferença. Nenhuma conexão, mas ambos voltaram do Roraima com algo a mais. Os Pemon têm um nome para isso. Inaiauá. O que caminha atrás. A presença que segue. O peso que não sai. A coisa que escolhe. Os anciões Pemon dizem que o Roraima tem 2 bilhões de anos. Que algumas coisas que viviam lá quando ele era jovem nunca pararam de viver. Apenas aprenderam a esperar. A se esconder na névoa. A observar. A escolher quando as condições são certas. Quando alguém quebra as regras. Quando alguém caminha sozinho após o pôr do sol. Quando alguém olha para trás e confirma que viu. Miguel me disse, quase sussurrando, se você algum dia subir o Roraima e sentir que alguém está te seguindo, não olhe, não confirme, porque no momento que você olha, você mostra que sabe. E quando você mostra que sabe, ele escolhe você. E depois disso, você nunca mais fica sozinho. Nunca mais. Ele vai estar sempre atrás, sempre, esperando. Roberto Andrade ainda mora em Belo Horizonte. Tem 38 anos agora. Vive de benefício por invalidez. Laura foi visitá-lo pela última vez em março de 2023. Disse que Roberto parece bem fisicamente, mas tem algo errado com os olhos dele. Ele não olha diretamente para você, olha ligeiramente para o lado, como se os olhos pertencessem a outra pessoa. E em todas as fotos que ela tirou, tem algo estranho. Uma sombra, sempre atrás de Roberto, sempre fora de foco. Laura ampliou uma foto, aumentou o brilho e viu que a sombra tem forma, quase humana, mas com proporções erradas. Braços longos demais, cabeça pequena demais e 2 pontos claros onde deveriam estar os olhos, olhando diretamente para a câmera. Você já olhou para trás hoje?